Preparando o domingo. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do terceiro domingo da Quaresma. E como bem sabemos, cada vez que tomamos a palavra de Deus nas mãos, convém colocar-se em oração, convém colocar-se em atitude humilde de escuta daquele que nos fala. Por isso, vamos invocar o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é extraída do livro do Êxodo e diz assim: Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus, embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante 6 dias, e farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em suas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas do 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E esse trecho do livro do Êxodo, em que nós encontramos os 10 mandamentos, escritos de uma maneira diferente daquela que a gente conhece, daquela que a gente está acostumado a ouvir, quem sabe nos nossos manuais de catequese. E é lógico que quando falamos 10 mandamentos, pensamos em 10 frases, 10 proibições, e aí a gente vê um texto longo, que é muito mais do que 10 proibições, são recomendações, são orientações, são coisas que dizem respeito à conduta da vida humana em sociedade, de maneira que a gente pode bem dizer que os 10 mandamentos, ou pelo menos esse capítulo 20 do Êxodo, que resume os 10 mandamentos dessa forma, significa a carta magna, a constituição deste povo. Então, o povo judeu que se constitui em torno desse texto que nós chamamos do texto dos 10 mandamentos, das 10 palavras. Mas é claro, se cada um de nós tomar esse texto com cuidado, vai ver que tem mais do que 10, são mais do que 10 palavras, recomendações. O número 10 se tornou uma espécie de número simbólico, para resumir toda a lei. Então, quando o povo judeu quer falar de toda a lei, fala dos 10 mandamentos. Assim como nós cristãos também, Quando queremos falar da lei, falamos dos 10 mandamentos, como aquele conjunto de regras que sintetiza a forma de vida
que cada um de nós que crê em Deus é convidado a viver. É lógico que um texto como esse, tão rico, valeria a pena se debruçar em cada passagem e conseguir entender aquilo que está dito ali, porque afinal algumas coisas não estão mais dentro da nossa realidade, né? Especialmente quando o texto fala, não adorarás imagens de escultura que está sobre o céu, a terra e o mar. E temos que levar em conta que naquela época, né, os deuses eles não eram apenas representados pelos objetos, pelas imagens, né, que a gente tem, mas a presença deles se fazia ali visível através dessas imagens. Então, com isso, a ideia de uma idolatria ligada à matéria dos objetos é algo relativo. É preciso levar em conta aquilo que está por trás, né? E no fundo aquilo que está por trás é a confiança que você põe em algo diferente daquilo que é o Criador de todas as coisas, né? Se Deus criou o céu, a terra e o mar, quem poderia substituí-lo? Ainda que fossem objetos que a gente estivesse sacralizando como deuses, é aquilo que a gente pode dizer do mundo antigo. Então, portanto, tenhamos cuidado para não transpor aquilo que os mandamentos nos traz aqui de uma realidade muito antiga para aquilo que acontece hoje. A nossa veneração às imagens dos santos não tem nada a ver com a adoração aos deuses do mundo antigo. A veneração das imagens que hoje ocorre na Igreja Católica, ela se faz à semelhança do que fazemos nós com os nossos antepassados, amigos, irmãos, queridos. Quantos de nós tem fotos, quadros e quadros de fotos daqueles que amamos em nossas casas, não é? E os veneramos, olhamos para eles, temos uma boa memória, fazemos recordações constantes. Né? Quem sabe alguns até têm o hábito de conversar com essas fotos, né? Porque afinal elas nos trazem a boa memória daqueles que amamos. Então é bem diferente isso, que é a prática atual, daquilo que é a prática antiga, em que os objetos tinham um valor mágico. Né? A presença daquele objeto em determinado lugar tinha a força, o poder de trazer a presença daquilo que ele representava. Então é importante não associar uma coisa a outra, mas compreender que o que se deseja é que o coração seja puro, que se queira uma coisa só. Né? Quando eu adoro a Deus desejando Ele mesmo, né? Não apenas os seus bens, ou não confundo a Deus com as coisas que Deus criou. Então os mandamentos, nesse ponto, têm essa função, né? De purificar o nosso olhar a querer uma coisa só, a descobrir que aquilo que eu busco em Deus é Ele mesmo, e não, né, o que possa estar em volta daquilo que a presença de Deus representa. E é por isso que o não fazer imagem de escultura seria uma maneira de não substituir o Deus verdadeiro de alguma forma fixa de Deus. Né? Se eu desenho Deus como um Deus barbudo, velho, então de repente eu fixo a imagem desse Deus que é todo poderoso, o Criador de todas as coisas, infinito, na imagem de um homem idoso, quando na verdade esse poderia ser apenas um aspecto de Deus, a sua paternidade, a sua antiguidade, não é, sendo idoso, ou a sua autoridade do idoso, tudo aquilo que possa significar essa representação de Deus. Mas qualquer que seja essa representação que fizermos de Deus, será sempre limitante, será sempre uma espécie de ídolo. E é nesse sentido que precisamos estar atentos, né? Mesmo buscando apenas Deus, podemos idolatrá-lo, fazendo dele uma imagem única. Deus é um Deus vingativo, então eu só vejo Deus como um Deus assim. Ou Deus é um Deus que perdoa tudo, mas nunca faz justiça. E assim eu vou contornando a imagem de Deus à minha maneira. E isso é fazer de Deus um ídolo. Então, ainda que eu não tenha outros deuses, seja o mesmo Deus, mas ele se torna um ídolo para mim, quando eu adoto para a minha vida apenas um recorte daquilo que Deus é. E aí vale a máxima baiana, Deus é mais, né? E a gente guarda isso, Deus é mais do que qualquer definição que a gente possa e queira dar dele. E assim a gente pode absorver o conhecimento, ou melhor, o ensinamento que esses 10 mandamentos nos traz dessa maneira. É claro que o texto continua, né, com o Salmo, o Senhor tem palavras de vida eterna, para nos ajudar a compreender que essas palavras dos 10 mandamentos são palavras ricas de vida. E São Paulo, finalmente, num texto muito curto, vai nos ajudar a discernir, né, afinal, qual é o chamado que Deus nos faz, né, quando nos oferece em Cristo uma palavra nova. Ele destitui a nossa obrigação de servir a Deus através dos mandamentos, uma palavra nova, completamente nova, aquela de Jesus. Olha o que São Paulo nos fala. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
Esse Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ora, São Paulo aqui coloca uma pedra nova nesse edifício, porque não basta apenas a gente confiar de que os 10 mandamentos representam a vontade de Deus sobre nós, né? E é isso mesmo que os 10 mandamentos significam. Mas perceber que aquilo que Jesus faz não torna o nosso chamado a viver os mandamentos como algo secundário, mas pelo contrário, é justamente a força que vem da cruz de Cristo que torna os mandamentos ainda mais exigentes. Porque Jesus morreu pelo quê, afinal? Qual foi a razão da morte de Jesus? Senão a de não ter renunciado em nenhum momento, ter vivido até o fim a sua fé judeu, a fé judaica. Jesus viveu radicalmente a sua fé judaica de tal modo que não foi compreendido pelos do seu tempo. É nesse sentido que então aqui o modo como aparentemente Jesus se apresenta de maneira frágil por ter morrido na cruz é na verdade a sua verdadeira força, porque é a força de um amor que não tem conta, não tem limite. E aí ele mostra que para servir a Deus é preciso amar sem pôr nenhum tipo de cálculo. E é esse jeito de amar de Jesus que nos convoca, não é? Afinal de contas, como cristãos, a perceber que a lei ela tem que receber uma pitada de amor muito forte para que ela possa ser cumprida. Não pode se viver a lei pela lei, mas se vive a lei por amor. E é por amor aos seus irmãos, por amor pelo testemunho que ele dava, que Jesus não quis renunciar ou não quis fugir, não é? Diante das ameaças, ao seu compromisso de continuar firme ao lado daqueles a quem ele chamou. Mas se a lei, né, está aqui permeando o nosso encontro de hoje, vamos escutar o Evangelho, vamos ver o que é que Jesus mesmo nos fala no Evangelho de hoje. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Tanto Deus amou o mundo, que ele deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Essa passagem bem conhecida em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, talvez fique mais compreendida, melhor compreendida quando nós pensamos que o templo de Jerusalém era formado por uma grande muralha e dentro dessa grande muralha tinha o edifício que era propriamente o templo e em volta um átrio onde ali as pessoas circulavam. Mas as pessoas que circulavam, elas vinham muitas vezes de longe. Para oferecer um animal ou fazer a sua oferta em dinheiro no templo, elas precisavam adequar-se às circunstâncias exigidas pelo templo. Isto é, para colocar a moeda era preciso que a moeda não fosse usada no comércio cotidiano, porque afinal ali a moeda trazia o rosto de César, o imperador. Então era uma profanação colocar aquela moeda dentro do cofre, dentro do templo. Daí os cambistas, que trocavam a moeda comum do dia a dia por uma moeda específica que era vendida especialmente para ser usada na oferta do templo. Ou aqueles que queriam fazer uma oferta de um animal, lembram que Jesus, Maria e José foram ao templo e Maria foi oferecer um sacrifício pela purificação dela.
depois de ter tido Jesus, logo no seu nascimento. Então existia uma oferta de animais que era feita no templo, e para oferecer esses animais, se quem vinha de longe preferiria, portanto, comprar o animal já próximo, para não correr o risco que ele morresse no caminho, ou ser mais um fardo a carregar até a distância que tinham que percorrer, né, até o templo. Então, por isso, os animais também eram vendidos. E aí se criam todo um comércio dentro do espaço que seria dedicado ao templo. É nessa hora, então, que vemos Jesus tomar uma atitude de ousadia, porque, afinal, ele coloca aquele lugar como lugar de oração, porque o Pai dele exige que isso seja um lugar de oração. E essa atitude filial de Jesus em relação a Deus inaugura, de certa maneira, um jeito novo de lidar com a religião e de compreender, inclusive, os mandamentos de Deus. Nas primeiras leituras nós vimos isso, como os mandamentos se tornam aquela regra de conduta da sociedade, que constitui a fé dos primeiros, dos judeus. E por isso Jesus, quando toma aquela atitude, toma a atitude de quem interpreta a lei e a interpreta de um lugar muito especial, do lugar do Filho de Deus. Então, portanto, ele não se refere a nenhuma autoridade humana. A autoridade que ele evoca para dizer por que ele faz isso é de Deus mesmo. Então, nesse sentido, nós vemos o quanto daquela lei escrita nas tábuas, né, como diz a tradição, entregues a Moisés, temos agora uma lei que nos vem através do coração de Jesus, que interpreta, portanto, as regras a serem vividas a partir da sua relação com o Pai. É por isso que esse evangelho, assim como a primeira leitura, tem tudo a ver. Porque se tivermos em conta que a primeira leitura fala das leis, a lei dada a Moisés, aqui temos uma lei que nos vem através de Jesus. Jesus se torna lei. De que maneira? O seu comportamento se torna uma direção, uma norma. Para se tornar cristão, portanto, é preciso se comportar como Jesus se comportava. Não apenas obedecendo à lei de Moisés, mas a interpretando de maneira ainda mais genuína, mais radical, mais profunda, indo ao coração. Se aqueles homens que vendiam as coisas em torno ali do templo pareciam não ofender a lei de Moisés, Jesus vai ao cerne da questão. Este lugar é um lugar de oração. Portanto, vai introduzir na interpretação da lei o seu conteúdo mais íntimo, que é a relação que se estabelece entre Deus e os homens. Portanto, ler esse evangelho à luz daquilo que lemos nas primeiras leituras é recuperar o sentido mais profundo daquilo que é o ensinamento cristão. Não somos cristãos para obedecer leis, mas para estabelecer uma relação de intimidade com Deus. E nesse texto que acabamos de ouvir de João, nós compreendemos que esta relação de intimidade precisa ser capaz de cortar os laços com tudo que possa ser uma superficial condição de lidar com a religião de maneira superficial mesmo, em que a gente não vai ao cerne das questões, a gente não vai profundamente ao que interessa e ficamos então em torno do que é periférico. E é por isso que viver a fé pode se tornar muito exigente quando se quer ser autêntico, verdadeiro. Para ser verdadeiramente religiosos é preciso compreender como Jesus agiu. Agiu com o coração, indo, digamos, aquilo que é o essencial do que Deus nos pede de viver. Não basta viver a lei, é preciso viver do espírito da lei, que é estabelecer uma relação de intimidade, de comprometimento com Deus e com os irmãos. Obrigado, Senhor, pelo dom da Tua lei, porque ela nos faz compreender que somos membros de uma comunidade humana, onde todos têm direito a ser felizes. Obrigado porque através da Tua lei fomos constituídos filhos Teus, porque descobrimos através dela que somos amados e que, portanto, para viver como irmãos e corresponder a este amor, precisamos assumir um compromisso contigo. Ajuda-nos a, como Jesus, ultrapassar o limite da escrita, da letra da lei, para ir encontrar o espírito da lei e aí viver plenamente a tua vontade. Isto é, ser capaz de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que estabelece contigo uma relação de cuidado, de amor, de compromisso. Por isso, abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica. A dica da semana é refletir sobre quais mandamentos conduzem a minha vida. Eu realmente encontro em Jesus a guia segura para as minhas decisões, para o meu discernimento, ou eu dou sempre um jeitinho de fazer da minha própria maneira. E aos poucos, este Deus a quem eu amo vai se tornando um ídolo, porque eu vou modelando Ele à minha imagem. Tenta descobrir essa semana se o Deus a quem você serve, se o mandamento a quem você obedece,
sai do teu coração como uma oferta a Deus ou simplesmente responde ao nosso egoísmo, vontade de fazer as coisas do nosso jeito? Vale a pena aproveitar essa ocasião que a Quaresma nos oferece para fazer uma revisão dos valores aos quais nós nos apegamos quando agimos no nosso dia a dia. Fica a dica. Preparando o domingo.